Este é o Conexão Futura, aqui pelo canal Futura e também pela internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Tá aí o site na sua tela. Você encontra todos os episódios do Conexão e também os caminhos para as nossas redes sociais. Há um ano, a barragem de Fundão da mineradora Samarco de Minas Gerais se rompeu, destruindo o distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, e deixando quase 20 mortos. Milhões de metros cúbicos de rejeitos se espalharam, atingindo outras 40 cidades entre Minas Gerais e Espírito Santo, além do Rio Doce, a quilômetros de distância. 7 meses depois, a Polícia Federal em Minas Gerais concluiu o inquérito, apontando várias causas para o desastre ambiental. 8 pessoas foram indiciadas por crimes contra o meio ambiente e danos contra o patrimônio histórico e cultural. Temos bastante a falar sobre esse tema e aqui no estúdio eu recebo o João Eugênio, que é produtor do documentário O Bento, Terra da Gente, e também o Marcos Freitas, professor da COP UFRJ e coordenador do Instituto Virtual de Mudanças Globais. Ainda por telefone e Skype, vamos conversar com o Zezinho do Bento, presidente da Associação dos Moradores de Bento Rodrigues, e com o professor Emerson Nogueira, ele que ganhou o Prêmio Educador Nota 10 deste ano, com uma pesquisa sobre os impactos causados pelo vazamento de rejeitos no Rio Doce. Boa tarde para vocês. Obrigada por virem ao Conexão Futura. Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. Tudo jóia. Antes da conversa iniciar aqui no estúdio, eu acho que nada melhor do que a gente iniciar o programa ouvindo um morador, o seu Zezinho. Tudo bem, seu Zezinho? Hoje, como estão as coisas? Tudo bem, é um prazer falar com vocês. Hoje as coisas estão bastante, já bem adiantadas nas negociações, mas é a vida que a gente não queria, né? Mas tem que passar por isso, Deus quis assim. A gente tem que tocar o barco, né? A gente passou por um momento difícil, hoje a gente está mais tranquilo, porque está morando cada um em sua residência com aluguel provisório, e esperamos que a Samarco providencia o mais rápido possível, que já está bem adiantado a negociação, o nosso reassentamento de novo no Novo Bento, num outro local, que é chamado Lavoura, que é um terreno muito bom, é um lugar apropriado para isso também, uma água muito boa, não tem risco de inundação, não tem risco de acidente, não tem risco de nada, né? Então, eu acho que para nós vai ser muito importante esse reassentamento no terreno da Lavoura. E a gente espera com ansiedade, que a nossa vida transformou numa outra vida, né? Já tem um ano e nós, da maneira que estamos, poderia estar pior, né? Mas graças a Deus, a gente está cada um numa casa alugada, e cada um bairro diferente. Nós era uma vida tranquila, uma família unida. Bento Rodrigues era muito unido, e hoje está cada família em cada bairro. Então, pois vocês acabaram sendo um pouco divididos, né, Zezinho? Isso, com certeza. A gente está em cada bairro diferente, morando num local diferente, e esperamos que o mais rápido possível esse reassentamento, né, a previsão é até 2019, mas eu tenho essa expectativa com a minha pessoa, que, se Deus quiser, até lá para 2018 já esteja quase todo mundo reassentado, se Deus quiser. Tá bom. Agora, Zezinho, como está a parte profissional, né? Há desemprego entre os moradores, alguns eram funcionários da própria Samarco. Como é que está essa situação? Falta trabalho para vocês? O trabalho, se a gente falar que não falta, a gente está mentindo, né? O trabalho está faltando no Brasil inteiro, mas para nós se torna pior porque muitos que trabalhavam de pedreiro na nossa localidade, de carpinteiro, eletricista, então até adaptar dentro de Mariana depende de um tempo, né? Depende de um conhecimento melhor. Mas aqueles que eram fechados em terceirizados da Samarco continuam trabalhando, né? E alguns outros movimentos que é para tratar de criação, que a criação lá foi removida para um outro local, aquelas que viveram. Então tem essas pessoas também que estão prestando serviço, que é de Bento Rodrigues, de Paracatu. A gente pegou esse gancho para poder não ficar muito parado. Mas com a relação aos funcionários que trabalhavam aí em Bento, de pedreiro, carpinteiro, como eu falei, depende de tempo, alguns já estão trabalhando, outros não, mas essa marca está cumprindo com um cartão
de um salário mínimo, mais a renda de um salário mínimo no cartão, mais 20% por dependente, mais uma cesta básica, hoje no valor de 447, ele vai dando para se viver, né? É o que a gente espera, é aquilo que eu falei antes, né? O reassentamento o mais rápido possível para cada um voltar a ter aquela vida que sabe que não vai ser igual o Bento Rodrigues, mas muito semelhante, e levar aquela vida que a gente levava lá, colhendo suas frutas, com sua horta, tirando seu leitinho, vai voltar tudo normal, que a gente espera. Mas, Zezinho, então algumas famílias passam por dificuldades, justamente por isso, né? Por estarem fora da sua região, enfim, do seu espaço verdadeiro. Com certeza, né? Porque lá na roça, muita coisa a gente não comprava. Hoje aqui dentro de Mariana você tem que comprar da luz do gás, né? Então você tem que comprar tudo. Então se torna bem mais difícil, o custo de vida se torna bem mais alto. Tem pessoas que passam mais dificuldades, que tem família maior, tem família menor, que passa bem, mas aquelas famílias que tem muitas pessoas fica em dificuldade, porque não é aquela renda que ele tinha lá, que ele colhia lá uma couve, um alface, um almeirão, uma banana, uma mandioca, então eles não têm isso. Então se torna bem mais caro aqui, a única dificuldade que está tendo é isso aí. E as crianças estão na escola? Como? As crianças estão na escola? Estão todos na escola, tranquilo, né? A gente tem a mesma diretora, a mesma professora, num grupo diferente, mas a gente pediu isso desde o início, para que mantenha a escola unida, para não causar problema na cabeça de cada criança, né? Para manter os mesmos professores, está mantendo, e a diretora mesma, as mesmas faxineiras. Então isso para nós foi um ponto fundamental, porque imagina 100, 200 crianças aí mudar de escola, cada um separado, para separar um do outro. Então foi difícil, mas a Samarco está colocando o ônibus para transportar as professoras e também os alunos nos horários adequados, e então nesse ponto aí a gente está bem tranquilo. Zezinho, para encerrar sua participação, eu quero muito saber uma coisa. Infelizmente, muitas famílias perderam parentes, né? E essas famílias, obviamente, esperam justiça. Como é que está essa parte, né? Essa sensação das famílias clamando por justiça junto, enfim, aos causadores da tragédia? Isso aí é um ponto muito difícil, né? Você perder parente é muito difícil, mas aconteceu, né? A gente tem que aceitar, a família está bastante chocada ainda. Domingo mesmo a gente foi à missa, celebrou para aqueles que faleceram, todos eles, tanto os do lado do Bento como os da área da Samarco. A gente celebrou, vários parentes estavam presentes, então isso aí é uma coisa muito difícil que a gente não vai esquecer nunca, e a gente pede a Deus que entre na cabeça de cada um desses que perderam os parentes, e sabe que não vai esquecer nunca, mas pelo menos dá uma tranquilidade que aconteceu, a gente não pode parar por isso, né? A vida continua. Que Deus ponha a bênção em cada um deles, para que prossiga a vida. Sabe que não é tranquilo e não é fácil perder parente, principalmente numa tragédia dessa, mas a gente tem que aceitar, porque aconteceu, né? A gente não pode parar por todos. Zezinho, obrigada pela sua participação no Conexão Futura, tá? Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês, estou sempre à disposição. Assim que vocês quiserem falar comigo, é só ligar, meu telefone está à disposição, né? Então a gente está aí para informar tudo aquilo que passa. E se Deus quiser, vocês vão informar muito bem esse reassentamento o mais rápido possível, que é a nossa ansiedade. Obrigada, o canal também está aberto a vocês. Um abraço. Outro para vocês. Marcos, você classificou esse desastre ambiental como um grande susto, né? Foi realmente um episódio sem precedentes aqui no país? Sem dúvida, se chegou a um cálculo de 60 milhões de metros cúbicos, né, em torno. Um volume muito grande. Um volume muito gigantesco. Se ter uma ideia, as obras de dragagem de portos aqui no Brasil, que são portos marítimos de grande porte, etc., aqui no Rio de Janeiro, para entrar grandes navios, seriam 4 milhões de metros cúbicos a dragagem. Um porto de Paranaguá, ou Rio Grande, no Rio Grande do Sul, que tem bastante sedimento, a gente está falando na casa de 10 milhões.
Então, o volume é muito grande, sem dúvida, ainda mais para uma bacia hidrográfica. Não estou falando de uma região costeira, que tem mais espaço. Ocorre que o histórico que a gente tem de grandes acidentes, petróleo, né, aconteceu muito no fim dos anos 90, início dos anos 2000, teve acidentes de petróleo em rios no Paraná, acidentes de petróleo aqui no Rio de Janeiro, mesmo na Bahia. No nosso litoral. Importantes, que geraram uma certa mudança, seja do ponto de vista do acompanhamento da legislação um pouco mais dura, seja do ponto de vista do procedimento das empresas que trabalham com esse tema. No caso, a Petrobras é muito proeminente na área, né? E os acidentes diminuíram. A ocorrência de acidentes, a intensidade deles, houve um programa de acompanhamento de dutos, programa de acompanhamento das áreas, que hoje a gente acaba tendo um pouco mais de controle em cima desse setor. Um outro setor que eu chamo a atenção é o de hidrelétrica, né? Você tem em torno de 500 barramentos, similar aos barramentos de mineração, em torno de 600. Eu não estou me referindo aí às pequenas centrais hidrelétricas, estou me referindo às centrais maiores. A hidrelétrica, ela tem um histórico de muita pressão, principalmente no momento do construtivo, quando realoca a população e tem um movimento. Mas ela não tem histórico de acidente de romper barramento, que é uma coisa que aconteceu um pouco não esperada, né? Agora, o que a gente espera é que esse acidente, que foi muito impactante, mas por sorte morreram poucas pessoas, comparado ao volumétrico do que aconteceu, é que gere mudanças, sejam na regulamentação, seja no procedimento, para que ele não aconteça mais nesse nível, né? Mudanças no Código de Mineração. No Código de Mineração, nos procedimentos ambientais. Eu tenho discutido muito que países como Austrália ou Canadá, que são países que vivem de processos minerais muito grandes, tão grandes quanto o Brasil, tem cobranças chegando a quase 10% dos royalties em cima dessas atividades. E a gente vê que aqui no Brasil é em torno de 2%. Mesmo se comparar o petróleo, que também é um minério, né, o petróleo chega a quase 10% de compensação, a hidrelétrica é 6,75%. Então, do valor gerado. Então, é importante fazer essa correção financeira, porque com isso a gente teria mais fiscais, teria mais estrutura para tomar conta desses barramentos, teria sistemas de controle mais estruturados. Não é razoável que um estado como Minas Gerais, que tem um nome de mineração no nome, e o Pará, que também tem bastante mineração no país, etc., tenham recursos de royalties muito inferior aos estados que têm produção petrolífera, mesmo tendo uma produção mineral de valores similares. E isso, de fato, tem que ser mexido e rápido. E até agora a gente não viu uma ação mais clara e contundente. Uma coisa que chamou muita atenção na época foi o fato do DNPM contar com cerca de 50 fiscais para cobrir o território brasileiro. Que é o departamento... Que é o departamento que trabalha muito, mas que são muito poucos. Departamento Nacional de Pesquisa Mineral. Porque eles não estão só para tomar conta desses barramentos dos 600, eles têm que tomar conta de atividades minerais, que são variadas, desde produção de água mineral até ouro, diamante, etc, etc. Então, não é razoável, a gente não vê uma estrutura condizente com a atividade econômica. Exatamente. O Brasil tem um grande movimento nessa área de mineração, tem grandes empresas, exporta inclusive. E isso, no fato de se pagar um pouco mais de royalties, geraria uma aceitação maior. A empresa ela não pode ser benquista na região só pelo fato de gerar emprego. Ela tem que, de certa forma, ressarcir a União, estados e municípios do aproveitamento desse bem mineral, que é um bem de todos, pela Constituição Nacional. Então, no nosso caso, esse setor ainda não sofreu um enquadramento como foi feito no petróleo e nas hidrelétricas, que começou depois da Constituição de 88. Então, eu acho que está na hora da gente dar um tratamento mais estruturado para essas coisas, para o bem de todos, até para o próprio setor, que um setor que, de certa forma, consegue compensar de maneira perene, não só no momento do acidente, mas de maneira da sua produção, ele acaba sendo mais benquisto pela sociedade, ele acaba sendo mais integrado. Não adianta ter uma bancada da mineração, que a gente sabe que existe,
segurando determinadas mexidas na legislação que precisam ser feitas, até para ganhar sustentabilidade, porque o fato de não ter legislação não significa dizer que você vai conseguir trabalhar. Exemplo da Samarco hoje, que está já completando 1 ano sem poder operar. Então, se rompe a regra da sustentabilidade da existência da atividade. Então, é melhor pagar um pouco seguro e reduzir um pouco os seus lucros. Pode ser que os acionistas, no primeiro momento, não fiquem muito felizes, mas no segundo momento é muito melhor do que parar de trabalhar. E eu quero voltar um pouco para o cenário desse desastre ambiental e ouvir as suas impressões, João, da chegada, né? O que você viu? A gente tem fotos, separou algumas fotos lá de Mariana, enfim, dos dias seguintes ao estouro da barragem. E o que você realmente encontrou lá? Vocês, inclusive, enfrentaram riscos para se locomover por lá? O distrito de Bento Rodrigues ele não é tão próximo assim de Mariana. De carro a gente chega lá com uns 40, 45 minutos. Porque tem estrada de terra e a estrada é muito ruim. Agora a estrada já está até melhor, porque de tanto que entra caminhões da Samarco para trabalhar, né, na nova barragem, no novo barramento, para impedir que novos rompimentos aconteçam, então a Samarco está consertando essa estrada. Mas ainda é complicado de chegar. No carro não sobe, tem que ser um carro 4x4. Mas quando a gente... E sem contar que você só entra no município de Bento Rodrigues com a companhia da Defesa Civil. Porque o município está todo fechado pela Samarco e pela Defesa Civil. Então, tem sempre alguém da Defesa Civil te acompanhando, eles te orientam, claro, que você não pode subir nas coisas, que evite entrar dentro das construções, porque tudo pode desabar. E é um grande cenário de tragédia, de destruição. E você provavelmente ouviu também impactos que ocorreram em municípios vizinhos, em distritos, faltando água, falta de água, por exemplo. Isso é uma história que você deve ter escutado por lá, ter vivenciado isso. Sim, sim. Isso eu acredito que já esteja mais contornado. Mas o que eu escutei mais foi do pessoal que morava em Bento Rodrigues, como é que eles estão vivendo hoje, como é que foi esse processo todo de sair da sua cidade e ir para uma cidade nova, que é Mariana, que eles... para a consciência deles, que viveram a vida toda numa cidade muito pequena, de 400 habitantes, e para Mariana, que é um pouco maior, uma cidade, eles acham Mariana uma cidade muito cosmopolita, eles não se acostumam com o movimento dessa cidade muito maior. Tem uma história de bullying nas escolas? Sim, eu ouvi isso de 2 entrevistadas que eu fiz no documentário Bento, Terra da Gente. 2 das entrevistadas têm filhos, elas disseram que os filhos delas têm certa dificuldade na escola, porque os alunos... dentro dessa estrutura da escola, tem uma certa dificuldade de aceitação desses alunos que são diferentes, que passaram por essa tragédia, que não eram dessa escola, vêm de uma realidade que é um pouco diferente da deles, tanto para conseguir vagas também. Mas a dificuldade maior, que eu também escutei de algumas pessoas, escutei de mais pessoas, é uma certa hostilidade por parte de algumas pessoas de Mariana, principalmente pelo desemprego que a falta de mineração da Samarco ocasionou. Que a Samarco não está minerando. Contou pra gente. Sim. Então tem pessoas em Mariana que culpam os moradores de Bento Rodrigues e os outros afetados pela barragem por essa onda de desemprego na cidade. É impressionante como essa história chamou a atenção e mobilizou tanta gente. Eu quero chamar pelo Skype o Emerson, professor. Escuta a gente. O Emerson? Sim, sim. Oi. Boa tarde, obrigada por participar do Futura, do Conexão com a gente, tudo bem? Tudo sim, é uma alegria imensa poder participar com vocês. Você ganhou o Prêmio Educação Nota 10, né, com um projeto chamado Filtrando Lágrimas do Rio Doce. Explica que projeto é esse? Então, o projeto Filtrando as Lágrimas do Rio Doce, ele trabalhou a temática da melhoria no aprendizado da tabela periódica e de propriedades voltados para o conteúdos da química e, ao mesmo tempo, como objetivo, né, desse resultado da aprendizagem, melhorar a vida de pessoas que estavam sofrendo após o rompimento da barragem. E aí nós escolhemos uma comunidade próxima à cidade da nossa escola, que é a comunidade da Vila de Regência, que foi o último percurso que a Lama fez, né? E ali nós implementamos uma ação solidária que pôde melhorar a vida de muitas pessoas,
né, tanto no aspecto social quanto no aspecto financeiro e econômico dentro da comunidade. É um projeto que trabalhou a criação de um filtro de retenção de minérios, desenvolvido por mim, né, como professor, e pelos meus alunos. Isso, você está falando com a gente de Brasília, mas você é do Espírito Santo e também sentiu de perto esses impactos. Por isso você se sentiu um pouco, digamos, compromissado, né? De alguma maneira você quis colaborar com a população. Foi isso que te tocou? Você percebeu dos alunos também vontade de se envolver com esse fato? Então, na verdade, o projeto nasceu do questionamento de um aluno, né? No início do ano letivo, depois que já tinha ocorrido a tragédia e o Espírito Santo já havia recebido a lama, né? No dia 2 de fevereiro, quando iniciaram as aulas, os alunos questionavam pelos corredores da escola sobre o desastre, porque ainda estava na mídia. E aí, assim, como o primeiro momento de aula é o momento em que o professor se apresenta, conhece os alunos, eu pensei, eu vou preparar uma aula expositória para levar essa temática, porque eu acho que os alunos não entendem muito como que se rompeu a barragem, quais os municípios afetados, o que ela ocasionou na vida das pessoas. E nesse momento dessa aula expositória, uma aluna questionou, professor, por que a mídia diz que no Rio Doce há uma verdadeira tabela periódica? Bom, quando ela fez esse questionamento, dali nasceu a ideia, tá aí, vamos então entender por quê. E aí pegamos o livro, vimos uma tabela periódica, só que naquele momento eles se assustaram porque são muitas informações químicas que de forma teórica, né, apenas com o livro, o aluno, o adolescente, ele confunde o aprendizado dele, a mente dele naquele momento. E aí eu falei, olha, a mídia fala que tem uma tabela periódica porque os metais pesados que estão lá são os mesmos elementos que a gente encontra aqui na tabela. E começamos uma discussão. A partir daí, eu propus aos alunos uma pesquisa científica, onde nós iríamos escolher um município afetado pela lama, estudar todo o procedimento ocasionado pela lama, toda a destruição provocada por ela, e iríamos fazer análises químicas com parceria com a Universidade Federal e algumas empresas privadas e estações de tratamento, para que a gente pudesse, diante dessa análise, diante desse procedimento, dessa pesquisa científica, aprender o conteúdo da tabela periódica e, posteriormente, quem sabe, encontrar uma solução. Até então, a ideia do filtro não havia nascido, né? O objetivo era apenas melhorar a aprendizagem. Só que quando nós fomos até Regência, que é próximo de Boa Esperança, né, e chegamos lá e vimos a realidade das pessoas, o sofrimento das pessoas, a sensibilização foi notória na vida dos alunos e na minha vida como professor. E a partir dali a gente falou assim, não, a gente precisa aprender o conteúdo, mas eu acho que mais ainda a gente tem que encontrar uma solução para ajudar esses moradores. E aí depois de aproximadamente 4 meses, com muitas análises da água, né, e essa parceria, nós conseguimos criar esse filtro, uma tecnologia super simples, mas assim, que eu acredito que ninguém havia ainda pensado, né, e através de outro procedimento de pesquisa científica, né, com estações de tratamento, com o procedimento de filtração da água, novas análises, conseguimos encontrar uma potabilidade aí comprovada pela portaria 2914 do Ministério da Saúde, de 75% da potabilidade da água. E essa água, então, não poderia ser usada no consumo humano, mas poderia ser utilizada para irrigar uma plantação, para o uso doméstico e diversas outras atividades no dia a dia, né? O Emerson, parabéns pela iniciativa sua e de toda a turma. A gente espera que essa sua ideia dê frutos, possa ser usada de maneira positiva, ajudando a população. Obrigada por participar do Conexão, tá? Todos aqui gostaram, tá todo mundo sorrindo aqui, acenando. Sim, eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque, assim, é como você falou, que essa ideia possa se replicar, né? E, assim, depois que nós fomos vencedores do Prêmio Educador Nota 10, e aí eu recebi o título de Educador do Ano, a gente tem uma dimensão na mídia muito grande, né? Hoje, nós temos diversos parceiros que querem implementar o filtro em algumas comunidades. Inclusive, a própria mineradora Samarco foi uma das interessadas no projeto, porque, querendo ou não, ele não visa atender todos de modo geral, de imediato, porque a nossa escola é uma escola limitada, né? Entendo. Mas a gente conseguiu atender de forma individual os comunitários, então já gerou uma ação solidária. E é isso que as pessoas precisam, né? As pessoas queriam isso. Obrigada, Emerson. Um abraço. Conte aqui com o Canal Futura sempre.
Obrigado a vocês, um abraço aí para todo mundo, tá bom? Tá bom. Esse tema tem muita coisa para ser explorada, o nosso tempo já esgotou, mas eu não gostaria de encerrar sem uma última impressão sua. O modelo que nós temos hoje, Marcos, da mineração está sendo bom para as empresas, mas está certo que para a população ainda não, né? Própria Minas Gerais, esse não foi o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro caso de rompimento de barragens por lá. Tivemos muitos, né? Então, a sua opinião rapidamente para a gente encerrar. Eu acho que o modelo não é feito para jogar o bebê fora com a água do banho. Primeira coisa. Acho que as empresas têm que existir e têm que trabalhar. E levarem riquezas para o que a gente deseja, para o país e para as regiões. Né? Eu acho que Minas Gerais é um estado belíssimo e foi estruturado em cima do setor mineral. E esse setor não deve deixar de existir. A gente não pode ser tão duro a ponto de inviabilizar a atividade. A gente tem que botar a atividade para funcionar. Acho que esse exemplo que foi dado da educação, da interação, isso é super legal, porque a bacia do Rio Doce, ela tem um histórico bacana de se organizar para eventos extremos de chuva. E um dos alertas, aonde eu dou aula na COP e mostro para meus alunos, é o alerta do Rio Doce, que foi organizado nos anos 90, ou talvez até anterior, para um problema de inundação que ocorre de outubro a abril. E a população se mobiliza e o número de mortos foi diminuindo e etc, etc. E tem um comitê de bacia, tem o IGAN, Instituto de Gestão das Águas, tem Espírito Santo que participa e deu resultado. Então, eu acho que está na hora da gente aproveitar os bons benchmarks, as coisas que foram legais e gerar isso uma resultante positiva para que a atividade possa voltar e evitem mais acidentes e, de certa forma, tragam mais riquezas para as regiões, né? Obrigada pela sua participação. João, só para encerrar, provavelmente você vai fazer um outro filme, né? Rapidinho. Claro. Está de olho lá na região, pelo menos. Sim, com certeza. As histórias nunca se esgotam, né? É importante a gente continuar mantendo essas pessoas na mídia para que a situação se resolva. E a história não seja esquecida. Muito obrigada. Até o próximo Conexão. Tenho certeza que vocês ainda vão participar com a gente. Obrigado. Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta-feira na tela do canal Futura e a qualquer hora do dia no nosso site futura.org.br/Conexão Futura. Obrigada por acompanhar o programa com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.